Fala galera, mais um Tudo é Bavi, tá chegando na área, é um Tudo é Bavi daqueles de carimbo de seleção brasileira, Pedro No Sensé. máximo do respeitinho, que lista que a gente Pois provocou é, aqui, viu? rapaz, muito boa. Jogadores que defenderam Bahia e Vitória, E que em algum momento serviram a seleção brasileira. principal, seja convocado, seja jogando, porque nem todo mundo que foi convocado jogou, Exato, mas mas, tá o carimbo de convocação pra seleção. ou seja, é jogador, aspas, internacional. E a lista, eu vou dizer um negócio pra você, viu, Pedro? Aqui eu tenho que deixar o clubismo de lado e dizer que a lista do Vitória São pelo menos 7 revelados no clube que vestiram a camisa Fantástico. da seleção. E ele ainda roubou um. foi revelado no Vitória também. Roubei não, os fatos estão aí, certo? Ele poderia estar tranquilamente na minha lista e você ficar com um buraco na zaga. Não, ia ter que botar Cristóvão Borges, que é meia. Aí ia ter que improvisar. Aí eu resolvi botar um zagueiro mesmo. Então deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse conteúdo e, claro, fale aí se faltou alguém ou fale aí se de repente você, poxa, nem lembrava que esse jogador jogou no Bahia no Vitória e que serviu à seleção. Vamos começar? Comece porque É. é com você. No gol do Bahia, um atleta que está aí também em 2025, ano Tá no que atual estamos elenco. gravando, o atual elenco, chegou em 2022. O Danilo Fernandes, que foi convocado em 2017, enquanto era goleiro do Inter. Tá aí. O Danilo Fernandes não chegou a entrar em campo. Tá conservado no formol. Tá, ele rodou com óleo, Pois é. né, a vida. Bom, goleiro do Vitória não podia ser outro. Aí é Dida, revelado no Barradão, grande nome de uma campanha de 93. Depois jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, jogou muito no Milan, onde ganhou absolutamente tudo. E foi a algumas Copas do Mundo, sendo titular em 2006 e pentacampeão um ano antes, sendo reserva de Marcos. Ele estava no elenco da seleção, que teve Marcos como goleiro titular, ele e Rogério Ceni, atual técnico do Bahia. Lateral direito, um cara que teve carreira no Palmeiras, mas no Bahia também se destacou muito, e enquanto todo Cruzava jogador bem do pra Bahia perna, cruzava cruzava muito bem, bem. Ele foi convocado pela seleção brasileira em 87, estamos falando de Zanata, o loirinho Zanata, que nessa foto está ao lado do garoto Bebeto, Que vai estar nessa lista, evidentemente. evidentemente. Então tá aí o Zanata, lateral direito, convocado para a seleção brasileira e vestiu com muita qualidade a camisa do Bahia. Esse lateral direito jogou no Vitória, jogou no Vasco, jogou no Sport e jogou na seleção ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. E Russo, gente, jogava muita bola. Verdade. Pena que o comportamento dele não deixava, né, e não deixou ele ter uma carreira mais longeva, de mais vitórias, de maior sucesso. Mas era um baita de um lateral já moderno para a época, que chegava muito ao ataque, entrava na grande área, fazia gols e servia muito seus companheiros de ataque. Tá aí ele vestindo a camisa da seleção, não chegou a figurar, salvo engano, como titular, mas teve aí algumas convocações na sua carreira e, evidentemente, na lateral direita, ele que jogou muita bola também no Vitória, estaria fazendo parte dessa seleção. O Russo, esse jogo, inclusive, se não me engano, é contra o Equador. Equador? Eliminatórias? Na seleção. Um 5, não, acho que foi amistoso. 5-2 pro Brasil, em Salvador. Você é ladrão. Hein? Hein, o quê? Hein? Ele jogou no Bahia, meu amigo, em 2014. Ele foi revelado pelo Vitória. E jogou no Bahia em 2014, eu tô mentindo? E nessa foto aí, que ele está com a camisa da seleção, ele estava jogando aonde? Ele era do Vitória ainda. Ah, então pronto. Mas ele jogou. No Bahia não jogou em 2014. Jogou. Sim, Então pronto. tá bom. E vestiu a camisa da seleção ou não vestiu? Vestiu. Então pronto. Adailton, que além de tudo, de ser excelente zagueiro, é um cara muito instruído, muito Isso. preparado para a vida após carreira futebolística. Tá aí agora como um homem de negócios, de investimentos. Mas na época de futebol também fez muito bonito. E vestiu a camisa do Bahia. Sim, jogou na seleção brasileira, tá na minha lista. Abraço. Tá bom. 2015, Gabriel Paulista. Quando a gente fez essa lista, eu sinceramente não lembrava dessa passagem de Gabriel pela seleção, mas como ele estava no Arsenal, aí ele foi evidentemente convocado, né? Por isso que ele estava na seleção brasileira, porque Gabriel, depois que saiu do Vitória, foi pro Vídea Real, aí jogou no Valência, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Arsenal, jogou no Besiktas da Turquia, teve uma carreira de muito, mas muito sucesso, né? Esse zagueiro do Vitória, que é de São Paulo, chegou no Vitória para integrar as suas divisões de base. O Vitória viu ele numa Copa que aconteceu no interior de São Paulo. Ele foi trazido aqui para Salvador, terminou sua base no Vitória, foi revelado profissionalmente no Rubro Negro e aí está fazendo parte dessa nossa lista também. E atualmente segue no Besiktas. Exatamente. Aí é um jogador que o torcedor do Bahia
pouco mais velho que eu, vai lembrar muito bem. Quando eu fizer a associação do Bigodinho. Tá faltando aí, para aquela foto clássica dele no Bahia, o Bigodinho. Este é o zagueiro Wagner Basílio, que jogou no Bahia no final da década de 80, início da década de 90, e como jogador do Corinthians foi convocado para a seleção brasileira, porque ele fez, Pedro, mais de 200 jogos com a camisa do Corinthians, e na década de 70, 1979, ele foi convocado para a seleção brasileira. Jogou no Bahia entre 88 e 92. Wagner Basílio, quarto zagueiro do Bahia, tá aí representando. Agora, foi tão rara a aparição dele com as camisas da seleção, que a gente teve que achar a amarelinha do Corinthians. Do Corinthians para poder fazer efeito. Exatamente. E assim, rapaz, eu vou lhe dizer, camisa jogador do Bahia que chegou na seleção, Puxado, difícil, hein? puxado demais. Se você, inclusive, lembrar de jogadores do Bahia que chegaram na seleção, comente aí. comente aí. Porque eu vou trazer um que, evidentemente, teve uma carreira de muito sucesso, tá jogando bola até hoje, né? Jogou a Copa de 2014 aqui no Brasil como titular e foi revelado no Vitória também. No Vitória, profissionalmente, ele jogou pouco, mas o suficiente para ele ser rapidamente vendido para a Europa, para o Benfica, e de lá estourar para o mundo. Tô falando, evidentemente, de Davi Luiz, que nessa foto aí, salvo engano, foi a foto da comemoração do gol contra a Colômbia. Perfeito. Na Copa de 2014. No Castelão. Aquele gol de falta, que ele faz um belo gol, inclusive. E nesse desespero todo, depois o Brasil viria a tomar 7-1, ele que só queria fazer o povo feliz. Choro. Fez o povo alemão feliz. Fez. O lateral esquerdo do Bahia, esse dá pra dizer que passou rápido aqui, mas passou E passou bonito. rápido pela seleção também, porque ele renuncia à Ele renuncia à seleção brasileira. Ele poderia competir com o Roberto Carlos. com o Roberto Carlos. Não é bem cruel essa disputa, mas ele jogava muita bola. Que ele jogava, teria mais sucesso ainda. Ele era um jogador muito técnico, ele tinha facilidade para cortar, jogar por dentro. Então, falando de Serginho, lateral esquerdo, que também foi do Cruzeiro e do São Paulo, passou pelo Bahia em 94 e fardou a seleção brasileira ali, 98, 99. Bom, lateral esquerdo por lateral esquerdo, eu vou trazer logo o pentacampeão Júnior, que para muitos no Vitória é Júnior Nagata. Saiu aqui do Vitória pro Palmeiras, do Palmeiras foi pro Parma, jogou muita bola na Itália e era o reserva de Roberto Carlos na Copa de 2002. Fez até um golzinho contra a Costa Rica. Nos 5-2 da fase de grupos. E aí, mantendo o biquinho... É muito parecido. Deixa eu falar uma parada. Quando vocês me mandaram essas fotos, eu falei, pô, irmão, assim, eu tenho um avô que ele já assumiu... Não era pra eu estar assumindo essas coisas aqui no vídeo também. Mas, enfim, eu tenho um avô que ele já falou que ele teve um filho fora do casamento. Às vezes... Mbappé e Dida, por exemplo, é uma situação que o pessoal fica até hoje questionando, né? É, muito iguais, cara. Velho, iguaizinhos, cara. Só pro pessoal entender. Só pro pessoal entender. Volta aí, Matheus. Não faça aquele efeito. Vá. Júnior. Vá. Júnior. Nessa foto. Vá. Tá lá, tá de Kleberson. Que jogou no Bahia e foi pentacampeão. Jogou no Bahia em 2011. Não, 12. Em 2012 para 2013. Fez, inclusive, pelo Bahia, o primeiro gol da Arena Castelão. Um jogo que o Bahia deu 1-0 no Ceará na Copa do Nordeste 2013. E Kleberson foi jogador da seleção pentacampeã em 2002. Inclusive, depois foi para o Manchester United, na mesma apresentação do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo como aposta a ele como grande e contratação badalada. Grande contratação badalada. O futebol é curioso. O Kleberson tá aí, é justo. Meu irmão, esse jogou muita bola e hoje segue sendo um dos reis da resenha do futebol brasileiro. É verdade. Essa foto aí de Vampeta, eu sei que jogo é esse. Se não me engano, foi Brasil e Argentina no Morumbi. E ele fez 2. E ele fez 2. Ali, ele disse, agora eu me consagrei, agora eu vou pra Copa. Agora me suportem. Brasil venceu a Argentina por 3-1 no Morumbi, em São Paulo, e ele fez 2 e jogou muita bola. E aí o Felipão fez, venha meu filho, que você vai pra Coreia e pro Japão comigo. E voltou rolando na rampa do Palácio do Planalto. Pentacampeão. Vampeta, por favor, venha tomar uma com a gente Hashtag aqui. Vem Vampeta pro contar bar, a história com a gente no Bar Futebol Pelo Clube, amor de viu? Deus, que absurdo. Esse aí veio em 2011, com certeza, junto com o Carlos Alberto, trazendo aí o pentacampeonato 9 anos antes. Eita. Não fez lá grande coisa, uma assistência pro Avni aqui, uma partidinha ali, o Campeonato Brasileiro bem discreto. Depois de uma pré-eleição do Joel Santana, ele resolveu se aposentar. É bom perguntar a ele por quê. Eu desconfio. A história do papelzinho pra cima. Mas o fato é que ele jogou no Bahia depois de ter vestido a camisa da seleção em 2 Copas, 2002 e 2006. Ricardinho, ex-Santos, Corinthians, São Paulo, tá aqui. Também jogou no futebol francês, do Bordeaux, né? Tá Isso. aqui.
na seleção do Bahia. O ano era 2001. E, para surpresa de muitos, Parreira convocou um jogador do Nordeste para a Copa das Confederações. Foi 3, não foi não? 2003. Copa das Confederações. Ele jogava muita bola no Vitória em 2003. Eis que, para muitos, uma grande surpresa quando o Parreira anunciou a convocação de Dudu Cearense, jogando no Vitória, para a seleção principal. Foi mesmo. E Dudu, meu irmão, durante muito tempo ostentou essa marca de ser o último jogador jogando por um clube do Nordeste a ser convocado direto para a seleção, até Diego Souza no esporte. No esporte, né, que aconteceu um pouco mais recente. Jogava muita bola, Dudu, né, grande volante, jogava de cabeça em pé, belo passe, e um feito que Deus sabe quando vai se repetir. Verdade, é verdade. E tanto que a gente até pinça ali os eventos que acontecem de jogador jogando no Nordeste ser convocado para a seleção principal. Anderson Talisca, rapaz. Jogou revelado pelo Bahia, ganhou o mundo, né? Futebol europeu, Benfica, Besiktas, jogou na China, jogou no mundo árabe, voltou agora para a Turquia, tá no Fenerbahçe, né? Do José Mourinho. E ele foi convocado para a seleção, inclusive, num momento que a seleção precisava de um jogador com a característica dele. E a pré-Copa de 2018 ele merecia também estar lá na convocação. Depois falou uma barbaridade sobre a seleção brasileira, ou seja... Nunca mais foi convocado. Nunca mais foi convocado. Mas tá aí Anderson Talisca revelado no Bahia. Jogou no Bahia até 2014. Ganhou o mundo e foi convocado para a seleção principal. Bom, rei que é rei não pode perder a majestade. E rei tem que jogar na seleção. Ramon Menezes, meu irmão, que jogou ali no final dos anos 90, início já dos anos 2000, né, pela seleção brasileira, e no Vitória teve passagens em 94, depois retornou em 2008, né, para jogar no Vitória e jogava... 2010 de novo, né? Não, ele ficou de 2008 a 2010. Ficou direto? 2008, 2009, 2010. Ele fica esses 3 anos no Vitória e jogando muita bola, mesmo em final de carreira. Repare que esse amistoso aí é contra a seleção francesa. Depois da Copa de 98, esse jogo, salvo engano, é em 2000. Ou 2000 ou 2001. 2000, Ou o Washington Coração Valente ali. É, o Washington Coração Valente, tá? Aqui a gente tá vendo, salvo engano, o Desailly marcando o Ramon, e lá atrás é o Leboeuf, zagueiro francês. E essa bola era a bola da Copa do Mundo da França de 98. Então, tá esse amistoso do Brasil com a França, com o Ramon tentando a camisa 20. Jogava tanta bola que eu ia por 2,10. Que isso, hein? Boa saída. Esse aí é contemporâneo. Everton Ribeiro jogou a Copa de 2022 pela seleção brasileira e veio para o Bahia no início de 2024. Segue jogando, estamos gravando o vídeo em 2025, em atividade. Um cara que jogou muita bola, que acho que poderia ser, inclusive, mais vezes aproveitado na seleção antes, né? Agora já não acredito que vai ser o caso, mas de qualquer forma tá aí Everton Ribeiro, que nesta foto enverga 10, e não seria nenhum exagero não, em vários momentos da seleção brasileira e da vida de Everton, ele poderia jogar com a 10 da seleção. Bom, Capetinha Edilson, pentacampeão, jogando com a 20 na Copa do Mundo de 2002 contra a Turquia. Ele que era um homem de confiança de Filipão para aquela Copa do Mundo, para poder acender o jogo, tanto ele quanto o Denilson, para colocar velocidade. E Edilson, né, é baiano, não foi revelado nem no Bahia nem no Vitória, jogou nas duas equipes, no Vitória com mais sucesso, principalmente ali no ano de 2004, quando levou o Vitória a uma semifinal de Copa do Brasil, e evidentemente que o Capetinha, campeão mundial, não poderia ficar de fora desse timaço. Muito bem, Pedro Santissé. Aí tá o último jogador jogando no Bahia, convocado para a seleção brasileira em 92. Estamos falando de Luiz Henrique. Anacatuense, foi pro Bahia, se destacou, depois foi pro Palmeiras. Ele é um jogador de muita velocidade, ponta, dinâmico. Essa camisa da seleção brasileira de 93, 92, 93, ela é legal, organizadinha. É bonitinha. Um CBFzinho ali na gola, da Umbro. Luiz Henrique, ele representa esse ato, né, do Bahia em relação à seleção brasileira, pois foi o último jogando no Bahia, convocado para uma seleção principal. Grande Luiz Henrique, tá na história. Bom, e aí a gente vai, aí meu amigo, outro revelado no Vitória, outro campeão mundial. Se tinha Romário em 94, não poderia ter Romário sem Bebeto. Que dupla infernal. Essa comemoração dele é do gol marcado contra os Estados Unidos. Sem dúvida. No dia 4 de julho de 1994, né?
na Copa do Mundo da América, onde o Brasil vence por 1-0, um jogo complicado, depois da expulsão de Leonardo em Tab Ramos. Jogada de Romário, costura, rola a bola e Bebeto quase sem ângulo, velho. Eu te amo, Bebeto. Eu te amo, Romário. Eu te amo, Romário. E gol de Bebeto. E a fitinha do Bonfim ali no braço. Ela, com a fitinha do Bonfim amarrada ali no braço, ele que envergava a camisa 7. E essa camisa da seleção é muito bonita. Eu adoro essa camisa também. Com esses emblemas da CBF em marca d'água, marcando os 3 títulos. O Brasil que ainda só tinha 3 estrelas e viria a conquistar o... Graças a Romário e, claro, muita Bebeto também. Com certeza. Tá aí o cara que provocou uma das maiores... Quer dizer, não foi ele que provocou, né? Foi o Lazzaroni que provocou. O cara que fez... Olha, foi o pivô de uma treta entre a seleção brasileira e Salvador. É verdade. Afinal de o Brasil contas... deixou de jogar aqui. Deixou de jogar aqui. Jogou aqui a Copa América 89, foi jogar só em 95. Esse é um amistoso contra o Uruguai na reinauguração da Fonte Nova. Estamos falando de Charles Fabian, que Renato foi... Gaúcho que entrou de gato no navio, tomou uma ovada. terra de Tome, que ovado, bem feito, você aprender. Charles foi convocado para a Copa América, né, o Bahia, inclusive, tinha sido campeão brasileiro. Charles seria artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano seguinte, 1990. Foi bem quando jogou com a seleção brasileira, e de repente Lazzaroni não vai jogar, o não. Zep pesava desde então. O quê? Né? O quê, rapaz? E aí Charles Fabian acabou sendo, vamos dizer assim, preterido. Houve uma mobilização. O Varela foi um grande agitador, né? O Raimundo Varela, que Deus o tenha. E realmente a seleção brasileira passou a ser hostilizada aqui, porque jogava mal, e o Lazzaroni não botava o Charles pra jogar. Bom, ele não sei se fez mais de 1000 gols, mas na conta dele fez. E alguns desses milhares de gols foram feitos no Vitória e na seleção brasileira. Tô falando de Túlio, que jogou aqui no Vitória nos anos 90. Um deles em Bavi, inclusive. Fez gol em Bavi. Era mais folclórico do que tão artilheiro quanto era, mas de fato era um bom jogador, mas o marketing dele era melhor bem feito demais. Do que o Túlio, atacante, e para formar essa dupla de ataque com Bebeto, Túlio tá aí envergando a 9 dessa nossa seleção de jogadores que jogaram no Vitória e que também passaram pela seleção. Bom Túlio no ataque. Vitória, mesma coisa na seleção, não teve tanto brilho. Não. Mas deixou seus gols. Golzinhos. Paulo Roberto Falcão treinou a seleção brasileira no início dos anos 90, foi técnico do Bahia em 2012. As duas ocasiões sem tanto brilho. Bom, e aí, meu irmão, campeão do mundo. Aí é pesado. Não é brinquedo não, viu? Em 62, Aimoré Moreira foi treinador da seleção campeã no Chile. E 20 anos depois, entre 81 e 82, depois com a outra passagem em 86, Aimoré Moreira treinou o Vitória. Então, meu irmão, o Vitória teve, só nessa brincadeira aqui, na parte do Vitória, 7 crias da base que jogaram no Vitória e foram para a seleção. Mais um que ele roubou, 8. E ainda teve um técnico campeão do mundo que treinou o Vitória. Ele vai dizer que revelou o técnico também. Dizer, não, revelando, mas nessa dividida aí, aí tá pesado, viu? Tá pesado. Mas vamos lá pra revisão. Nosso time vai jogar retrancado e vai brigar pra vencer mesmo assim. No gol do Bahia, Danilo Fernandes. No gol do Vitória... perdão. Vá, começa de novo. Vamos pra revisão? No gol do Bahia, Danilo Fernandes, Zanata, Adailton, Wagner, Basílio e Serginho. Kleberson, Ricardinho, Anderson Talisca, Everton Ribeiro, Luiz Henrique e Charles, todo mundo, Pedro Sensé, treinado por Paulo Roberto Falcão. No gol do Vitória, Dida na lateral direita, Russo, Gabriel Paulista e Davi Luiz formam a zaga, com Júnior Nagata na lateral esquerda. Meio campo com Vampeta e Dudu Cearense e Ramon Menezes coordenando o meio campo. E lá na frente, Edilson, Bebeto e Túlio, todo mundo comandado por Aimoré Moreira. Eu espero que esse Bavi no campo nunca aconteça, né? Porque você sabe que ia ser sacola. Pesado. Situação dramática. Tchau, gente. Tchau.